Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora UFSM, na Rádio UniFM 107.9. Eu sou Jéssica Dalcin, nós estamos em novembro e com isso, já no fim de outubro, na verdade, teve início a Feira do Livro de Porto Alegre, a 70ª edição. Visite lá o nosso stand, ele está próximo ao Clube do Comércio, ali na Praça da Alfândega, e teremos nossos lançamentos agora, no dia 8/11, sexta-feira, com a presença de vários autores autografando seus exemplares. Acompanha em @editora_UFSM e @livraria_UFSM as nossas novidades. Nós aqui da editora estaremos em caravana para Porto Alegre, para essa data que marca também essa retomada, que já que Porto Alegre teve, infelizmente, as chuvas que avassalaram, principalmente ali a região da Praça da Alfândega, também foi um dos pontos mais danificados, mas foi uma surpresa positiva, porque nós temos lá a 70ª edição, o que por si só já seria motivo para comemorar, afinal são 70 edições da Feira do Livro, e com essa retomada aí de fazer uma festa bem bonita, nos encontrem lá durante toda a feira, que vai até 20 de novembro. Mas os nossos lançamentos, agora com a presença dos autores fazendo os autógrafos, é nessa sexta, a partir das 15 horas, na praça, ali na sexta-feira, tá bom? 8/11. Marca na sua agenda. Outro recadinho, nas nossas atividades aqui, a nossa gráfica, ela também oferece impressões para fora, para outras instituições. E nós já tivemos aqui a nossa imprensa universitária, a gente chama de gráfica aqui informalmente, Nós já tivemos o colega Miguel de Cristo, que é o atual responsável, falando conosco aqui em um episódio no ano passado. Bom, nossa gráfica recebeu a nobre missão de fazer a impressão das provas da Universidade Federal de Pelotas, as provas do vestibular, a UFPEL. A nossa instituição co-irmã, parceira aqui da UFSM em tantas iniciativas. Então, durante essa semana, de 4 a 8 de novembro, as máquinas vão estar totalmente dedicadas para a impressão dessas provas. A equipe também vai estar envolvida. Então, se você pensava em levar algum material para a nossa gráfica nessa semana, deixa para a semana que vem, tá bom? E hoje o nosso convidado é o professor Leonardo Guerini. Nós vamos falar sobre divulgação científica, que é um tema recorrente aqui no nosso programa, e ele vai nos contar sobre essa iniciativa que é o Que Quântico, o podcast de divulgação científica que já vi que tem uma plataforma super legal junto da revista Arco, que também é um outro material super importante aqui da instituição. Leonardo, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado. Boa tarde a todo mundo. Muito legal estar aqui. Leonardo, conta então. Tu é da matemática. Uhum. Normalmente, a gurizada foge da matemática. Como é que a matemática te encantou? Fala um pouco assim da tua formação, infância. Quando é que em algum momento tu olhou para a matemática com esse olhar diferente, dizer é isso que eu quero fazer? Não é só, sei lá, uma disciplina do colégio, é uma coisa que eu quero fazer na vida. Uhum. Eu olhei para matemática assim só quando eu fui forçado mesmo. Foi só no vestibular mesmo, Eu sou de Sapucaí do Sul, Eu estudei lá, fiz fundamental e médio lá em Sapucaia mesmo, e a matemática sempre foi para mim assim uma disciplina muito prazerosa, assim, talvez seja até um pouco forte, assim, mas sempre foi uma disciplina que eu tinha facilidade, Se é prazeroso ou não depende muito, do contexto também que as aulas acontecem, eu acho, Mas assim, ao longo assim, da minha formação, principalmente esses anos no ensino fundamental, assim, eu fui notando que realmente assim parecia que era algo interessante e que eu tinha um pouco mais de facilidade que os outros em geral, assim, Então, assim, nunca tive que estudar muito para matemática, E apesar de, assim, não ser realmente uma paixão, assim, quando eu tive que optar, então, no vestibular, por algum curso, então a matemática já estava lá sempre como uma opção, assim, que parecia legal, pelo menos, Então, eu fiquei muito dividido entre matemática e alguma engenharia, inclusive. Mas aí, no final, optei por matemática mesmo, até sem saber direito no que eu estava me metendo, assim.
Mas talvez essas surpresas sejam as melhores, né? Porque daí a pessoa não bota muita expectativa. Eu brinco que a minha filha faz biologia. Então, a gente brinca com ela. Você escolheu aí fazer uma disciplina que é do colégio, tem que gostar muito. Pois é, tem que gostar. Mas assim, quando a gente faz o vestibular, né, quando a gente tem que optar por uma carreira universitária, né? Acho que a grande maioria das vezes a gente não está preparado para isso, né? Então, muito assim, jovem. Exato, né? E assim, muito pouca noção do que são os cursos, né? Da quantidade de cursos que tem, assim. E das subdivisões, porque a gente aqui dentro começa a ter noção de quanto as coisas vão se especificando e abrindo caminhos que a gente não conhece realmente quando está fora. Não, com certeza. Mas, assim, nesse sentido, a matemática para mim foi, assim, a grande surpresa, assim, sabe? Porque comparado com o que eu, sabe, com a relação que eu construí com a matemática na graduação, foi algo muito mais forte que eu sentia antes, assim, sabe? Muito inesperado, assim, não achei que eu fosse gostar tanto do curso, né? Porque a matemática, que nem tu falou, assim, né? Muita gente detesta, né? Eu acho que é uma disciplina, assim, de extremos, né? Acho que ou tu ama ou tu detesta, assim. Acho que acontece muito isso. Mas justamente por ser uma disciplina de características assim, tão específicas, né? Acho que assim, é o conhecimento abstrato que a gente tem mais bem organizado, né, da humanidade. Sim. E nesse sentido, assim, é muito reconfortante, sabe? Tu ter certeza do que tu está falando. E quando a gente fala de matemática, é o único tópico de conversação no mundo que a gente pode ter certeza do que está falando, assim, né? Tudo é dedução lógica. E isso é muito legal, assim, tu conseguir organizar o teu conhecimento, conseguir organizar as tuas ideias, tu conseguir organizar a tua argumentação de maneira precisa, isso é muito legal, isso dá um certo prazer, assim, muito grande. E eu imagino também que isso traga, porque dentro do colégio, enfim, né, colégio amplo aqui, fundamental, médio, enfim, a gente tem uma visão que é das ciências exatas. Você vai fazer esses exercícios para desenvolver um raciocínio lógico. Mas a matemática, ela tem o lado humano, né? Não é a matemática só exata. A humanidade é o que é hoje, porque consegue colocar em prática esses entendimentos que vão fazer render, né? A gente já teve aqui várias pessoas da engenharia, inclusive, também falando como é que uma máquina vai funcionar melhor, como é que o nosso sistema bancário vai nos ajudar melhor. Quer dizer, a matemática é uma aplicação, mas ela que viabiliza uma série de coisas, desde aprenderem a medir o horário, né? Quando a gente era início de sociedade ainda. Então, acho que isso deve ser... a gente só tem tempo para pensar nessas coisas, nessa profundidade devida, quando está na graduação, mestrado, doutorado. Conta um pouco aí do teu mestrado e do teu doutorado, que também foram em matemática, né? Isso mesmo. Então, né, terminando a graduação ali, eu comecei... Inclusive, teve um evento aqui na UFSM, né? Eu fiz a minha graduação na URGS, né, em Porto Alegre, mas eu participei de um evento aqui na UFSM que foi o colóquio da região sul de matemática, que é um evento muito legal, assim, né? Tem vários minicursos, várias palestras interessantes. E um dos minicursos foi um professor lá da URGS que no fim viria a se tornar meu orientador de mestrado, né? Sobre a mecânica quântica para matemáticos. Assim, né? Então, são as bases matemáticas da mecânica quântica. E foi um minicurso muito legal porque, assim, acho que foi pela primeira vez, assim, que eu acho que realmente caiu a ficha, assim, sabe, que mesmo essas ideias mais abstratas, né, que são ideias físicas da teoria quântica, assim, a gente também consegue demonstrar matematicamente. Né? Então, isso assim, foi muito legal se dar conta disso. Eu lembro assim, muito claramente, né, do princípio da incerteza de Heisenberg, que tem esse nome princípio, mas é um teorema. Assim, né? Tu consegue demonstrar matematicamente que aquilo é verdade, assim, né? Que aquilo é válido, dada a modelagem matemática do problema. E isso foi muito legal, né? E, claro, tem um componente humano que é importante também, né? Então, assim, o Alexandre, que era, né, o professor que estava dando esse minicurso, ele é um professor, assim, muito, sabe, com um estilo, assim, muito, muito próprio dele, assim, sabe? Ele é muito gente boa, sabe? Ele tem uma cara, assim, de matemático louco, que é muito, muito interessante, assim, também. Convidativo. Né? Muito convidativo. Né? E então, assim, ali eu meio que começou a surgir essa ideia de fazer o mestrado com ele, fazer um mestrado em quântica mesmo. Né? Na verdade, nessa época eu já tinha feito um curso de criptografia, e que é um tema muito legal também, que é um tema que chama muita gente para matemática, inclusive. É muito legal de trabalhar com os alunos da matemática, inclusive, isso. E então comecei a estudar sobre criptografia quântica, a princípio.
né? Que é usar, né? Tentar utilizar esses fenômenos da quântica que aparecem para encriptar mensagens, assim, né? Para codificar mensagens. Correndo o risco de não desencriptar nunca mais, né? Porque se é que nem que nem o gato de Schrödinger, dependendo da caixa que tu bota, aquilo ali não consegue tirar mais. Esse que é o problema, né? Fazer de uma maneira controlada. Todo esse é o drama da quântica, assim, né? Tu conseguir fazer as coisas de maneira controlada para tu saber realmente o que vai sair dali, né? Mas, então, a minha ideia inicial era estudar criptografia quântica. Só que quando tu começa a estudar essas coisas, são coisas muito técnicas, assim, né? São, assim... É uma matemática muito aplicada mesmo, assim, sabe? É um pouco distante da visão mais pura da matemática, que é a demonstração de teorema, né? Que é, tipo, realmente tu tem essa ideia, será que é verdade, será que não? Tu testa, tu tenta compor uma argumentação que demonstra aquilo. As pessoas, infelizmente, até se apropriam de determinadas palavras, terminologias. O quântico acabou virando... né? E aí a gente já começa a encaminhar para o título do teu podcast, que acredito que não tenha sido aleatória a escolha do o que é quântico, né? Porque justamente as pessoas se aproveitam dessa distância, talvez, em se chegar naquele conceito, em o que é, né? Na compreensão, e começam a usar para um monte de coisa. Exato. Né? Na verdade, isso contribui, isso joga para os dois lados, eu acho, também, né? Porque tem, assim, quântica... tem essa mística em torno dela, assim, de ser um negócio muito interessante, muito contraintuitivo e que, assim, desafia o nosso pensamento padrão, assim, né? E isso acho que joga dos dois lados, né? Para mim, especificamente, né, do ponto de vista acadêmico, eu já tinha ouvido falar dessas ideias e eu já queria saber mais sobre isso, eu sabia que era algo, né, algo sério, algo bem estudado, algo bem fundamentado cientificamente. Mas a gente, quando vai, assim, conversa com mais pessoas em geral fora do nosso meio acadêmico, né? Isso já envolvendo aqui um pouco do nosso projeto, né? Do que é quântico, a gente vai se dando conta que tem gente que associa a palavra quântica primeiro ao misticismo e depois à ciência, assim, sabe? Inclusive, a gente vê algumas reações assim, quântica, tu realmente estuda, mas tu acredita nessas coisas? Sabe? Como se não fosse, assim, uma teoria científica super bem fundamentada, super bem confirmada experimentalmente, né? Super bem estabelecida. Então, realmente é um desafio, né, a gente lidar com essa fama que precede a quântica. E que por conta disso, então, né, principalmente nos dias de hoje que está saindo tecnologias explicitamente trazendo o nome de quântica, né, como computadores quânticos, como criptografia quântica, que eu mencionei agora, né, comunicação quântica. Tem, né, projetos iniciais de construir uma internet quântica para daqui a algumas décadas estar funcionando, né? Então, isso tudo são coisas sérias, né? Isso tudo são tecnologias sérias, né, que a gente espera desenvolver, a gente espera que esteja aqui ao nosso dispor daqui a alguns anos, em algum momento. Mas, por conta disso, então, né, esse adjetivo quântico acaba sendo, né, puxado para muitos outros temas que não tem nada a ver com ciência, né? Aí a gente entra temas muito recorrentes, então, são saúde quântica, né? Muitos produtos que se vendem como quântico, né? Coach quântico, né? Isso, assim, é meio absurdo, assim, para a gente que é do meio acadêmico, a gente sabe mais ou menos o que é a teoria quântica, a gente imaginar que existe uma coisa chamada coach quântico, porque, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, sabe? Mas claro, quem não é do meio acadêmico fica confuso com esse, quando coloca nesse monte de termos, né, os termos científicos dos lados dos termos não científicos, né, coloca criptografia quântica com saúde quântica com coach quântico, né? Para a pessoa que não estuda isso é muito difícil tu discernir o que é uma coisa séria e o que não é, né? Então é justamente assim para tentar, né, ajudar, tentar esclarecer um pouco a questão que a gente então trouxe esse projeto, que é o que é quântico, né? Justamente o nome já é proposital, né? Realmente para a gente tentar discutir o que né, de certa maneira é científico, o que é quântico, é científico de fato, o que é chamado de quântico, mas não tem nada a ver com ciência. Então é um projeto que é composto por mim, né? Inicialmente era eu e a Glaucia Murta, que é uma grande amiga minha, que hoje ela é professora da Universidade Técnica de Viena, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente estava desenvolvendo o projeto, ela era da Universidade de Düsseldorf. Então, nós somos os especialistas, digamos assim, né? Nós dois, a gente fez doutorado na mesma época, mais ou menos, né? Ela foi minha colega de doutorado. Ela é física, eu sou matemático, né? Nós dois pesquisadores da área. E a gente tentou bolar sozinho por um tempo, né, um projeto assim,
tentando aproveitar a chamada do Instituto Serrapilheira, né? Que, para quem não conhece, é um instituto que hoje traz muitos financiamentos, né? Traz muitas oportunidades muito legais para a ciência brasileira, para como é que é? Funding, para financiar projetos. Né? Tanto projetos de pesquisa científica quanto projetos de divulgação, eles lançaram um edital de podcast, né? Isso foi 2020, né? Foi no auge da pandemia, assim, na metade de 2020. E aí eu e a Glaucia, a gente já estava trocando essas ideias, né? Sobre como que a gente poderia contribuir, né? Para divulgação mesmo na área da quântica. E a gente bolou, então, no nosso primeiro projeto, né? Foi um projeto muito diferente do que se tornou realidade depois, né? A gente foi adaptando ele muito fortemente, inclusive por conta da participação da Lu, que é a Luciane Troilibe, que é editora-chefe da revista Arco, aqui na universidade, que é divulgadora científica também. Então, quando eu entrei aqui na universidade, né, isso foi em 2021, eu entrei em contato com ela, ver se ela não topava participar do projeto com a gente, para ser justamente a pessoa leiga, né, a representante do público leigo, para vir discutir essas coisas com a gente, até para controlar assim, né, o nível técnico da discussão, para testar se as coisas estavam claras mesmo, assim, né, para ajudar realmente nessa questão da divulgação científica, que nem eu nem a Glaucia, a gente tinha muita experiência com isso. A gente tem aqui, né, dentro do site da UFSM, dentro da parte da revista Arco, né, dentro da parte de mídias, tem toda uma organização dedicada ao podcast O Que é Quântico, com a lista de episódios, os entrevistados, né, ficha técnica, e também tem no YouTube. Exato. Né? Todos os episódios é só procurar pelo O Que é Quântico. Como é que tu chega nos temas que vão ser trabalhados, na escolha de convidados para fazerem a discussão de algum tema mais específico? Eu já vi que vocês têm também mini episódios, né? Que são o Bit Quântico. Como é que vocês organizaram esse formato e chegaram à conclusão de que esse era o melhor formato? Como é que foi o estudo que foi feito, a pesquisa, principalmente eu acredito assim, talvez por palavras-chave, né? O que está faltando alguém falar sobre, para sanar essas lacunas de comunicação, né, que acontecem com a população como um todo. Então, realmente o projeto surgiu, né, dessa nossa, assim, a gente se dá conta que realmente não tem uma abordagem, né, não tem tanto material de divulgação em quântica para o público leigo, isso em geral, né? Realmente, eu acho que é um tema difícil também. Todos esses temas, assim, né, de que são temas de pesquisa, são temas difíceis de falar para o público leigo, assim, sempre demandam um trabalho, assim, de adaptação, né, de frases, de termos, para ser um pouco mais claro o que a gente está falando. Mas, então, na quântica já tinha pouco material sobre isso, eu acredito. E, principalmente, eu acho que assim, aí realmente vem toda assim, a nossa inovação, né? O quão inovador é o nosso projeto, porque não tem material de quântica vindo das frases de misticismo, né? Entrando na quântica por essa porta do misticismo, do esotérico, né? Que é o que a gente encontra muitas vezes na internet, né? Que nem eu falei, muitas pessoas, o primeiro contato que tem com o termo quântico são realmente frases místicas, frases esotéricas, frases... né, de coach quântico, frases de saúde quântica, né, de produtos. Do Instagram, né? Vendendo coisas, principalmente. Exato, né? Colchão quântico, pulseira quântica, cristal quântico, né? Então, a gente encontra muito isso e realmente essa foi a nossa preocupação, tentar, né, usar isso de gancho, né? Isso que a gente encontra mais comumente na internet, gancho, para discutir, então, alguns conceitos de quântica e realmente fazer, né, esse paralelo, se tem alguma coisa a ver com essas coisas que a gente encontra na internet, em geral, ou não, né? Então, esse foi o nosso objetivo. Só para falar um pouquinho do formato do podcast, né? Que nem a gente já falou, a gente entrevistou, então... Bom, o primeiro passo foi fazer uma varredura na internet, por palavras-chave, exatamente, principalmente no YouTube, né? A gente também conversou com algumas pessoas que pesquisam misticismo quântico, né? Tem alguns pesquisadores fortes aqui no Brasil, né? E eles já indicaram também assim, as principais obras de divulgação científica do misticismo quântico, né? Então aí tem principalmente livros como A Cura Quântica, livros como O Tal da Física também, é uma grande base para isso. Tem autores principais associados a isso, tipo o Deepak Chopra, né, que é o autor da Cura Quântica, tipo
Agora, por acaso, me fugiu o que é o autor da Física da Alma. Agora a gente pode... Não, mas, enfim, não é tão importante assim, né? Mas, assim, tem autores que são, assim, autores que têm muitos best-sellers, que vendem muitos livros só sobre isso. Amit Goswami é o nome do cara. Né? Que, inclusive, seguidamente vem aqui pro Brasil dar workshop que custam fortunas, né? E também filmes, né? Tem O Segredo, que é um clássico muito conhecido. Tem outro filme muito conhecido também, que é o Quem Somos Nós. Isso, né, da primeira década ali dos anos 2000, acho que é 2004, 2006 que saíram esses filmes. E então a gente parte de todas essas frases desses livros, né, dos canais que a gente encontra no YouTube. A gente selecionou uma série de frases que explicitamente remetem à quântica. E a gente, então, né, bolou os episódios para tentar discutir esses temas, partindo dessas frases de pseudociência que a gente encontra, né, de misticismo, junto com recortes de entrevistas que a gente fez com 11 especialistas. Né? A gente fez também uma varredura nos temas que a gente ia apresentar. Né? Então, a gente viu ali primeiro, né, os 2 principais pontos que o misticismo quântico levanta, que é basicamente que a tua vibração, né, define se tu vai ser uma pessoa com saúde ou uma pessoa de sucesso. E, teoricamente, a quântica explica como que tu faz isso. E a outra grande ideia, né, do misticismo quântico é que o teu pensamento constrói a tua realidade e, novamente, isso se acontece por conta da teoria quântica. Né? Então, assim, são ideias, assim, muito chamativas, né? São ideias muito atraentes, né? E tu trazer, né, essa relação com a quântica, meio que tu sugere que são ideias que estão fundamentadas pela ciência. Né? Então, toda a questão de trazer, né, termos científicos, e o quântico em particular, para isso, é a ideia da gente, né, transmitir a segurança que a gente tem nas coisas da ciência, né, do que a gente tem no nosso conhecimento científico, para essas ideias, justamente para vender mais produtos, para vender mais cursos, né, e assim por diante. Então, a gente desenvolve isso partindo das frases, partindo das falas dos nossos entrevistados e também do diálogo, né, que ocorreu, assim, né, que a gente construiu, eu e a Glaucia, junto com a Lu, que são falas, então, de especialistas com uma pessoa leiga no assunto, tentando explicar como é que essas coisas acontecem. Eu acho curioso que, na verdade, é uma roupagem de modernidade, de futuro, de tecnologia, para algo que, desde que o mundo é mundo, se discute. Seja com neurolinguística, com posicionamentos psicológicos, ninguém está dizendo que, em alguma medida, o olhar que a pessoa dá, tentando ressignificar constantemente as coisas da sua vida, que talvez não sejam tão boas, não funciona. Mas não precisa chamar de quântico, né? Não tem nada a ver. Não, e nem de científico, assim, né? Assim, um ponto que é legal deixar claro, assim, né? A gente não quer mandar para as pessoas o que elas devem ou não devem acreditar. Né? O nosso papel principal aqui é tentar discernir o que é uma crença esotérica, né? Algo que tu acredita, tipo, como filosofia de vida. Tal qual fé, né? É isso aí. Exatamente. Né? E separar isso do conhecimento científico, porque realmente o que muitas pessoas tentam fazer e é misturar essas coisas, amarrar uma coisa na outra para se justificar, né? E aí eu acho que daí, dando meio que uma volta nisso tudo, retorna àquela tua fala do início de que a matemática dá certeza sobre as coisas. Então, o sujeito está lendo aquilo ali e pensando, bom, agora eu tenho certeza de que as coisas vão dar sempre certo, porque o meu pensamento quântico... E se dá errado? Bom, a frustração é imensa, porque ele, então, não está na vibração certa, está tudo dando errado porque a culpa é dele. Exato. Não, isso é extremamente problemático, né? Até no nosso primeiro episódio, a gente, antes de falar de quântica, a gente fala assim, de argumentações científicas contra argumentações não científicas. Né? E é uma discussão legal porque a gente usa, né, esse misticismo quântico como caso de estudo, né, como caso particular disso, porque, assim, se a gente for organizar assim, né, as ideias quânticas que aparecem associadas à quântica, assim, a mais fácil da gente ver que é balela é o coach quântico. Né? E o que é o argumento do coach? Né? É aquele negócio, mentaliza, né? Que tu vai melhorar. Mentaliza, que é a teoria quântica, né? No caso do coach quântico, a teoria quântica explica que tu vai entrar em sintonia com o teu entorno e tu vai conseguir controlar as coisas de modo que tudo vai te beneficiar. Então, isso não tem nada a ver, mas principalmente, né, essa argumentação do tipo, é só tu mentalizar, é uma argumentação que não é científica justamente porque
ela já parte da ideia que ela dá certo. Né? Então, assim, se não deu certo, não é porque a ideia está errada, é porque tu implementou a ideia errada. Então, a culpa é tua, sabe? Sim. Então, é também uma argumentação meio cruel, né? Porque é uma individualização de todos os problemas que acontecem contigo, né? Tudo que acontece errado contigo, a culpa é tua, porque tu que não está conseguindo, né, se colocar nessa vibração, sintonizar. se colocar... Exato, né? Co-criar a tua realidade de maneira correta. Então, assim, é como se não existissem outros fatores, né? Exceto a vontade das pessoas. Né? E o mundo não funciona assim, infelizmente. Um pouquinho mais do que isso de variáveis, né? Exato. E tem uma outra questão também que vem uma coisa que muito se fala hoje, que é a tal da meritocracia, né? Então, se nada está dando certo e tu é o único, exclusivo, responsável, bom, tu é um fracasso e né, isso pode indo assim para um extremo, mas uma depressão, alguma coisa, se a pessoa realmente mergulha nessa ideia do quântico como seu modo de vida, né? Porque também não é culpa do coach quântico. Não é culpa da pessoa que está te vendendo o curso, que está te dando essa ferramenta maravilhosa, tudo recai sobre o indivíduo, né? Exato. E então, isso também é meio que um desdobramento do neoliberalismo, assim, super avançado, né? Que super pronuncia o individualismo sobre todas as outras coisas do mundo. Tudo né? que tem de bom e tudo que tem de ruim também, é só teu. Exatamente. né? E, infelizmente, né, não é assim, né? Não basta... Bom, o Marçal, né? O coach lá perdeu a eleição em São Paulo, segundo ele, porque ele não sintonizou, não chegou nas 21 ondas, né? Isso é incrível, né? Se a gente tivesse fazendo o podcast hoje, essa frase certamente estaria no Que é Quântico. Pois é, vocês têm, pelo que eu vi aqui, 13 episódios. Contando os mini juntos. Contando os mini juntos. São 7 exato. episódios regulares e mais 6 episódios extras. Esses são os beat quânticos. Isso. Aí são... eles eram mensais? Era toda semana tinha um episódio, né? Mas os regulares eram de 2 em 2. Entre os regulares, a gente colocava esse mini episódio junto. Isso. E daí eu fico imaginando que tenham temas dos mais variados que talvez até extrapolem daí a questão quântica, mas por essa, vamos chamar assim, de linha editorial dos episódios, tem muitas coisas que poderiam ser trabalhadas e, né, nesse formato, né, com outras pessoas, enfim. Existe uma intenção de continuar, de fazer outros episódios, talvez com outras palavras-chave para... Eu acho que até dentro do quântico, talvez, tenha outras coisas que possam ser trabalhadas. Pois é, a gente estava pensando nisso, mas é que, assim, também algo que pegou a gente de surpresa é o quão trabalhoso foi esse projeto. Foi, assim, insano, sabe? Foram 2 anos de produção, né? Desde a gente iniciar as discussões até a gente entender qual que seria a linha de raciocínio que a temporada seguiria, né? Porque... só para deixar claro, né? Então, talvez só para deixar mais explícito ainda, né? Não é podcast tipo papo de bares, tipo entrevista como a gente está fazendo agora, assim, né? Os episódios são todos roteirizados e a gente seguiu uma linha de argumentação justamente para dar conta desses 2 grandes problemas, né, que mais aparecem no misticismo quântico. E com referências, né? Vocês trazem o material Exato, de outras e trazendo obras. E discutindo os conceitos científicos por trás, né, que é a parte mais difícil. Sim, eu não vou mentir, né? Eu acho, assim, a gente está super orgulhoso do material que a gente construiu. Mas como o tema é complicado, eventualmente a discussão fica um pouco complicada, né? Mesmo com todos os cuidados que a gente tem para adequar a linguagem assim, da pessoa leiga. Mas, então, a gente, né, passa por esses 7 episódios, uma coisa chamando a outra, basicamente, mas construindo, né, trazendo esses conceitos principais que aparecem nessas ideias que mais surgem na internet, que no caso, então, seria a dualidade onda-partícula, superposição quântica, a gente fala de emaranhamento um pouquinho, a gente fala de criptografia quântica, né? Isso são todas ideias científicas que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo assim, desses episódios, para daí realmente poder julgar, né, se essas ideias que aparecem na pseudociência, no misticismo, têm a ver com ciência ou não, né? Porque o que acontece muito, né, é que, infelizmente, se a gente não entrar nos detalhes, a gente acaba dando argumentos de autoridade, né? Tu me pergunta, isso aqui é científico? Eu digo, olha, não é, porque eu estudei isso e eu sei que não é científico. Né? É a minha autoridade que eu estou impondo sobre ti. Então, a nossa ideia nesses episódios era a gente justamente trazer as argumentações, né, para a pessoa se convencer ou não que a argumentação científica garante que não tem nada a ver muitas das coisas que a gente conta na internet.
A minha pergunta se dá justamente por isso. Eu imagino que esse tipo de material sendo disponibilizado na escola, por exemplo, chegando nas pessoas para fazer essa formação crítica, antes que chegue o anúncio do Instagram vendendo o coach quântico com o cristal quântico, vai fazer com que o conceito correto se torne o conceito basal. O primeiro contato. Né? Esse é o sonho. E daí é um projeto que tem essa permeabilidade, esse alcance, e por mais que esteja veiculado, enfim, seja no YouTube, ou, né, tá na internet disponível. Não, todos os tocadores também. Então, é muito... às vezes a cauda longa demora um pouco, né? Quando eu falo cauda longa, é as pessoas descobrirem e organicamente começarem a mandar no WhatsApp para alguém. E daqui a pouco, várias pessoas... Daqui a pouco, um dos episódios tem um acesso expressivo lá e tu não sabe nem de onde que veio, né? Exato. Acontece? Não, então, aconteceu semana passada, né? Que a Gláucia, que é essa minha amiga que também é apresentadora do podcast, ela participou do podcast Ciência Suja. Né? Que é um podcast já que tem há vários anos, super bem estabelecido, né? É excelente também, recomendo muito. Né? Inclusive, eles prestaram consultoria pra gente no longo do nosso podcast, né? Consultoria de roteiro, de como organizar algumas coisas, assim. Foi super legal, pessoal, super gente boa. E ela participou de um episódio sobre coaches, que eles fizeram, que é o primeiro episódio dessa nova temporada deles. Então, foi ao ar faz uns 10 dias e a gente vê, assim, né? O reflexo depois, assim, dá um pico lá de plays, né? Que a gente recebe nos tocadores, com certeza. Mas é legal que tu falou da cauda longa, né? Que quando a gente estava lançando ali, a gente começou a lançar em fevereiro desse ano, né? Foi de fevereiro até abril. Então, assim, a gente estava divulgando muito, né? E aparecia muitas atualizações. Então, assim, a gente deu um pico legal. Só que depois de abril, né? Vai baixando, mas tu vê que nunca baixa tanto, assim, sabe? A gente sempre mantém um nível médio de plays por semana, que, assim, aparentemente tá acontecendo naturalmente, né? A gente não tem tempo para ficar divulgando o tempo todo, né? Eu sou professora, a Glaucia é professora, a Lu tem 500 outras atribuições aqui com a revista Arco, né? Então, assim, é legal que, eventualmente, assim, né? Vai atingindo, as pessoas vão encontrando de alguma maneira, assim, né? E o que tu falou da cauda longa é isso, né? Deu muito trabalho, mas esse é o conteúdo que agora tá na internet, né? Tá nos tocadores, vai ficar lá disponível e esperamos que as pessoas vão encontrando eles. A Lu é outra pessoa que eu quero trazer aqui no Ineditados, porque a ideia da Arco, eu sempre vejo a Arco circulando muito dentro da instituição, mas eu acho que o lugar dela era lá fora, sabe? Para além do Arco. Mas ela já comentou comigo que, assim, tu vai ver no site, a maioria dos acessos são de fora, inclusive. Assim, claro, sabe? porque eu entendo que é esse... Eu gostaria muito mais de chegar num consultório médico e, em vez de ter a revista Caras, que nem existe mais, de 15 anos atrás, de ter lá uma pilha de Arco. Pra gente porque essa é a verdadeira divulgação científica, é onde normalmente as pessoas... vão se deparar com aquele material que é super bonito também, né? Arco. Inclusive, assim, a identidade visual do que quântico também adorei, achei muito legal as cores e as montagens das capas dos episódios, muito legais. Mas é nesse sentido de que essa divulgação científica esteja disponível para que ela seja esse primeiro contato. Porque daí o indivíduo que se abre para essa experiência, seja de ouvir, seja de folhear, ele está... chegando numa determinada terminologia, antes que alguém com um viés completamente torto estabeleça um outro patamar de compreensão, né? Alguma coisa que a gente nem sabe, né? São tão criativos, né? Para fazer esses links que às vezes não tem nada a ver, mas que chega em um momento que a pessoa olha e diz, nossa, mas isso aqui eu consigo me aproximar dessa palavra. Eu que achava que quântico era uma coisa completamente fora de alguma coisa, consigo ler e entender né, coisas com esse termo, entender a utilidade disso na minha vida de uma forma real, palpável. Né? Eu acredito que existam coisas, por exemplo, a internet, né? A internet do futuro. Nós temos aí, eu espero estar aqui ainda para ver, eu acho que vai acontecer, né? Esperamos que sim, mas assim... As coisas são muito rápidas. Mas são apostas, assim, né? Porque esse que é todo o problema da quântica, assim, né? Tu conseguir controlar as coisas, porque todos esses fenômenos estranhos que acontecem na quântica, eles só acontecem em situações muito específicas, né? Quando as partículas estão muito bem isoladas, né? E aí, se tu quer
tu fazer alguma coisa útil com essas partículas, tu precisa manipular elas, tu tá quebrando esse isolamento, então é muito difícil tu manter essas propriedades estranhas, assim, tipo emaranhamento, que é um dos grandes, assim, né? Mas vamos combinar aqui, eu não vou usar o termo místico, mas é meio mágico, né? Tem coisas que... que é muito surpreendente. É surpreendente, Por isso que é muito legal estudar essas coisas. Então, mas é justamente isso, sabe? Eu realmente acredito que pelo menos uma parcela das pessoas que se encantam com essas ideias místicas, na verdade se encantariam mais se soubessem da ciência. O quão real elas são. Porque assim, são coisas muito contra-intuitivas que a gente vê acontecendo e assim, a gente... sabe? Fica realmente surpreendido, fica realmente, assim, encantado, sabe? É muito legal, é muito legal. É uma oportunidade também das pessoas refletirem um pouco sobre a vida. Aqui eu vou dar uma viajada, mas a gente está morando numa pedra que boia numa coisa chamada universo, e essa pedra fica girando, e tem outras. Quer dizer, isso... Olha a loucura que é uma coisa dessa. E é isso aí, estamos todos aqui para dizer que sim, né? Mas então, a quântica... É muito legal. Então, mas a quântica também gosta de dessas viajadas porque ela realmente se confunde bastante com filosofia em alguns aspectos, né? Ela faz a gente pensar em filosofia em alguns aspectos, né? Por exemplo, o que é o papel de uma teoria científica, né? É realmente explicar o mundo ou é realmente apenas fazer predições sobre o que acontece no mundo? Então, essa é uma discussão puramente filosófica, né? Tudo que acontece no mundo é determinístico? Os fenômenos são todos determinísticos ou podem ser probabilísticos? A teoria quântica vem desafiar a gente porque ela já se propõe inerentemente a ser probabilística, né? E isso é muito doido, né? Daí vem a frase do Einstein, então Deus joga dados, né? Então, assim, para além de todo o conteúdo ser muito legal, né? Tem todas essas frases de pessoas muito célebres, tipo Einstein, tipo Bohr, né? Tipo Feynman, que são todos ganhadores de prêmio Nobel, assim, falando que, olha, tô chocado com a quântica. Porque o negócio é, sim... Eles também se deslumbraram com a quântica. E não especificamente em quântica, mas outras situações que... Agora não vou me recordar, até porque não tem nada a ver com a minha área. Mas situações em que Einstein e outros predisseram com equações... né, dentro de física teórica, que tais coisas poderiam acontecer, mas que não tinham tecnologia naquela época, naquela ocasião, mas o modelo matemático funcionava. E depois de décadas, sei lá, meio século, a coisa acontece. Exato. Então, isso é de estourar a cabeça, né? Mas aí é o elogio da matemática também, né? Que a matemática é um troço muito bom, né? A gente não tem como saber, mas eu fiz umas contas aqui, ó... Acho que funciona assim. Exato. Assim. E a quântica vai muito nessa pegada, assim, né? Porque, assim, foi um grande trabalho, né? Tu se deparar com experimentos que ninguém conseguia explicar, isso no início do século passado, né? Assim, não sabemos o que está acontecendo aqui. A partir disso, lentamente, tu formar uma teoria matemática por trás disso, que é a teoria quântica, né? E aí diz, legal, a gente consegue explicar esses experimentos agora, mas se a gente for botar fé nessa matemática... Então ela está predizendo que coisas mais estranhas ainda vão acontecer, tipo emaranhamento, tipo superposição. E as pessoas não acreditavam. Não, então nossa teoria tá meio mal, né? Só que aí vai acontecendo experimento após experimento e as coisas vão se confirmando cada vez mais, né? E então, assim, essas ideias que... Essa tal de ciência funciona mesmo? Não, e assim, e é legal que ela não tá nem aí pra gente, né? Tá nem aí porque a gente acha que é natural o que não é natural. Né? Acontece assim e pronto. A gente que tem que se adequar à teoria quântica, né? A teoria quântica tem que se adequar a gente, né? Eu não acredito em teoria quântica. Bom azar o seu. Porque Exato. Porque, assim, ela é uma das teorias mais bem fundamentadas do ponto de vista experimental. Assim, né? Mesmo que seja inesperado, assim, o que a gente encontra. E dentro das leituras e de todos esses objetos culturais, vamos chamar assim, marcas de um tempo, que vocês estudaram... E se dispuseram a fazer anotações, a pegar frases. O que de forma geral, seria o denominador comum deles? Para além dessa coisa do pensamento, eles colocam algo num sentido de referência. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu vejo que existe uma diferença, um desbalanceamento no entendimento de que o quântico, esta coisa quântica, ela acontece em algo muito micro. E as pessoas querem colocar isso no macro. Querem que o cachorro e o gato se comportem da mesma forma que a partícula. E isso acaba virando
o cerne da discussão, né? Transformar, pegar aquele exemplo muito específico, que, como tu falou, acontece num ambiente extremamente controlado, e colocar que agora ele pode acontecer dentro do teu quarto com o teu, sei lá, controle remoto, né? Umas coisas assim que não fazem o menor sentido. Como é que vocês conseguem desmontar com essas percepções num tempo tão curto? Com os argumentos de vocês, como é que vocês elaboram isso para fazer com que essa aproximação com a audiência seja palatável, né? Bom, é difícil, né? Mas realmente tu tem toda a razão, assim, que essas ideias, né, elas sugerem que a gente tem uma posição meio reducionista sobre as coisas, né? A gente para e pensa assim, bom, se fótons, se elétrons, se átomos podem se comportar dessa maneira estranha, e a gente é feito de elétrons, de fótons, de átomos, né? As coisas ao nosso redor são feitas de elétrons, de átomos, né? Então essas coisas, e nós também, a gente também deveria poder se comportar dessa maneira estranha. Mas acho assim, a gente tem um episódio dedicado só para isso, né? Para tentar deixar claro que o isolamento é uma coisa essencial quando a gente está falando de quântica, né? Tu tem toda a razão também quando diz, normalmente estão associados a uma escala muito micro, né, esses fenômenos. E de fato, mas não é como se a teoria quântica dissesse que coisas pequenas se comportam de uma coisa e coisas grandes se comportam de outra, né? O que acontece é que as coisas pequenas, tipo, né, átomos e elétrons, são justamente as coisas que a gente consegue isolar bem, né? Então, assim, a gente sabe que as coisas do nosso dia a dia, a física do nosso dia a dia, a gente não experiencia, né, as coisas estando em superposição. A gente não experiencia que quando eu vou medir minha altura, o resultado seja probabilístico. Pode dar um resultado ou pode dar outro, né? É determinístico, né? Mas o que muda, então? Não é necessariamente a escala, é que quando tu protege bem o suficiente os teus fótons, os teus átomos, os teus elétrons, tu permite que eles assumam estados, né? Que eles assumam comportamentos que eles não agiriam naturalmente, né? Então até a gente até faz uma analogia com como se fosse a teoria da evolução do Darwin, né? É como se assim, a física tivesse evoluído para que no nosso dia a dia as coisas sejam determinísticas, né? Mas talvez em nichos muito específicos, se a gente for lá no meio da floresta, a gente encontra animais muito exóticos que se comportam de maneira diferente, que são sistemas quânticos, basicamente. E se tu permitir a interação entre as coisas, se tu acabar com o isolamento, né, essas coisas evoluem, né, os sistemas quânticos, né, com esse comportamento estranho, eles estabilizam nesse comportamento clássico que a gente vê no nosso dia a dia. Olha, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu gosto muito daqueles animais abissais, que são peixes e tal, que eles brilham de uma forma diferente, eles produzem luminescências diferentes, e eles só conseguem produzir isso desse jeito quando eles estão lá embaixo. Quando eles saem de uma determinada pressão, o nível de oxigênio na água, muda tudo. E eles não são animais quânticos, né? Não são. Mas a analogia é válida. Assim, né? Se tu realmente criar condições muito específicas, coisas inesperadas acontecem, assim, né? Mas se tu acabar com aquelas condições, bom... Não né? vê mais. Exato, né? As coisas estabilizam no que tu já está acostumado. Mas é realmente um desafio, né? A gente conseguir convencer, né, e apresentar essa apresentação assim, em poucos episódios. A gente fez o nosso melhor. Eu pergunto também porque são... os episódios, eles acabam... Isso é uma frase também recorrente aqui. Quando a gente faz um produto cultural e ela sai da nossa mão, ela tem uma vida própria. E ela vai parar em locais e momentos com pessoas que a gente não faz a menor ideia. Então, é muito difícil criar, às vezes, uma ordem que seja, né? Nós temos X episódios e é legal que a pessoa veja o primeiro e depois veja o segundo para fazer essa construção de um saber que, às vezes, para esse complexo é importante. Né? Como nós falamos no primeiro episódio sobre tal, se você não escutou, pare agora e vai escutar. A pessoa não vai parar. É muito difícil, não estou dizendo que não existam pessoas super, assim, disciplinadas, que... Não, existem. Mas, assim, realmente, é minoria. E às vezes, fazer essa construção de um saber seria realmente importante que a pessoa... Para ela ter uma compreensão mais aprofundada, que é o que o tema exige, né? Para que ela fosse, de fato, ouvir o 1 e depois o 2. Não, na verdade, às vezes ela chega lá no episódio 4 e é o que ela vai escutar.
Não, e tá ótimo também, né? E tá ótimo também, tem que ser meio que autoexplicativo, né? Sim, a gente vê claramente, né? O nosso primeiro episódio não é sobre quântica, é sobre, né, argumentações científicas contra não científicas, né, nesse contexto de quântica. Mas, assim, a gente vê claramente que muita gente escuta o primeiro e deu, assim, né? Porque só quer estudar, só quer escutar sobre isso, assim, né? Não quer estudar sobre física em particular, né? E tá tudo certo também. Mas aí entra, eu acho que, assim, uma complexidade que é inerente da ciência, né? A ciência é muito legal, mas ela demanda. Sim, né? Infelizmente, não é simples, né? É mais difícil que só escutar uma entrevista, por exemplo, se tu quer realmente discutir o conceito, né? Mas, né? A gente até está sendo, assim, né? Eu pareço um pouco arrogante, talvez, falando isso, né? Mas, assim, esse eu acho que o nosso ponto forte, assim, sabe? Porque é meio inovador nesse sentido que eu não conheço nenhum outro podcast que se propõe a fazer 7 episódios nesse estilo narrativo, assim, sabe? Seguindo um fio da meada, assim, sobre ciência, né? Tem excelentes podcasts de ciência, mas é mais no estilo, assim, de reportagens individuais, né? Tipo, A Terra é Redonda, por exemplo, da revista Piauí, né? Tipo, o 37 Graus também é excelente, né? Mas não é assim essa questão de, nossa, sabe? É quase como se fosse um material didático, assim, né? Exato. Que a gente está fazendo. Mas, né, com, enfim, né, todas essas coisas que acho que deixa mais palatável, que é trazer entrevistas, trazer esse diálogo com uma pessoa leiga, né? A Lu, né, várias vezes disse, não, pera aí que eu não estou entendendo. Claro, né? não, e é crucial o papel dela para que vocês também possam rever e aumentar essa adesão de quem vai fazer, vai acompanhar os episódios depois, né? No sentido de aproximar e não de afastar, né? É a ideia. E a gente está indo aqui para os nossos minutinhos finais. Eu vou dar uma passada assim nos títulos para quem está nos escutando, quiser procurar o que é quântico. Então, o primeiro episódio, quanto mais quântico, melhor. Foi a apresentação. É para a gente falar por que essa argumentação do misticismo e da pseudociência não é científica, basicamente. Né? E aí a gente traz essas falas de coaches que fica claro que assim, não são coisas que a gente pode testar. Né? São coisas que, se dá errado, a culpa é tua, basicamente. Né? É tu que está fazendo errado. Mas como é que se faz certo? Eles não dizem. Né? Então, assim, isso não é uma argumentação científica. Né? Entre outros temas, né? A gente também fala do problema financeiro, que é, né? Que é um risco financeiro da assim, moral para essas ideias. E que a gente aqui na universidade também deveria tomar cuidado com essas coisas, né? Porque, inclusive, nas universidades, a gente acaba encontrando coisas, né? Nesse sentido. Agora você falou, né, nessa questão financeira, né? E de fato, imagina, é quase eu vejo como um ato desesperado. A pessoa está numa certa negação da complexidade da vida e ela quer realmente ter um controle sobre as coisas e, de repente, ela embarca nesse modelo de vida em que ela vai conseguir controlar tudo. Então, falta, talvez é uma outra palavra que a gente usa aqui algumas vezes, uma humildade epistemológica, de dizer que a gente, né, vamos segurar a onda um pouquinho, que talvez a gente tenha que estar aberto para o mundo, que vai ser até mais legal. É isso aí, a gente não tem como brigar com o mundo, né? Isso, uma fala que eu achei bem marcante de uma entrevistada nossa, que é a Tayane de Oliveira, professora da UF, né, da Federal Fluminense, que ela estuda isso no contexto de comunicação, né, como que a pseudociência se comunica nas redes sociais. E ela traz um termo que eu achei muito legal, que é a capitalização da esperança. Cara, né? é isso. É assim, a exploração do sentimento das pessoas mesmo, né? Bom, o outro, episódio 2, eu tenho uma teoria. Isso, aí a gente fala um pouquinho sobre como é que a teoria quântica surgiu e que tecnologias a gente tem hoje que é fruto direto da teoria quântica. Basicamente isso. Então, esse é o nosso episódio mais histórico, assim, eu acho, né? Que a gente começa lá no início do século passado mesmo, com fenômenos que não tinha explicação e a teoria quântica veio e jogou uma luz aí sobre eles. E se a pessoa chegar aqui no episódio 3, particularmente ondulado, ela entende? Entende. Sem ter passado pelo 1 e pelo 2. Sim, eu acho que o 3 e o 4 eles vão muito juntos. Acho que esses dois eles funcionam. Eu acho que o 4 sozinho, talvez a pessoa fique meio perdida, mas a gente começa uma discussão no 3, justamente sobre por que a quântica é associada a vibrações. E aí vem dualidade onda-partícula e experimentos. E só que isso nos leva a uma discussão filosófica de o que é superposição quântica. E isso passa pelo que a gente acha que é o papel da ciência no nosso mundo. Que é muito legal. A gente entrevista filósofos aqui. Nossa, 2 filósofos super legais. Um da USP e outra professora
Patrícia Kawark, da UFMG. Nossa, eu acho que o 4 é o meu favorito, talvez. Não, o título é excelente, né? Isso é real ou se passa apenas na minha cabeça? Exatamente. Né? Que é sobre qual que é o papel que uma teoria científica deveria ter. E outro que a Coerência mandou lembranças, episódio número 5. O 5 funciona sozinho também, é para tentar convencer as pessoas da importância do isolamento. E aí a gente faz um paralelo junto com darwinismo, né? E também com outro tema que é muito legal, que é biologia quântica. Que é realmente entender se a natureza usa esses fenômenos quânticos, né? Por exemplo, a fotossíntese, né? A gente consegue entender a fotossíntese no ponto de vista quântico, no nível quântico, realmente indo lá, a planta capturando fóton por fóton e transformando aquilo em energia. Então, é um tema bem legal também. Eu sou suspeito por falar. Né? Todos vão ser bem legais. O episódio 6, o universo é um grande cassino. Então, aí a gente chega em algo que talvez, né, das propriedades principais da quântica, que é o probabilismo, assim, né? Quando tu faz uma medição no sistema quântico, né? Quando tu interage com o sistema quântico, o resultado dessa interação não é determinística, né? Tu pode ter diferentes resultados, cada um associado a uma probabilidade diferente. E isso é, assim, uma grande porta de entrada para a pseudociência, né? Porque isso foi um grande dilema também, mesmo com os fundadores da teoria, porque vem com essa sensação, olha, se eu não sei dizer com certeza o que vai acontecer, é porque eu não entendo tão bem assim essa teoria. Essa teoria não é tão boa assim, né? Então a gente discute, será que a teoria está incompleta? Então a gente não entende tudo que a gente deveria entender? E a gente argumenta que não, na verdade, a teoria... Isso é ciência, né? É assim mesmo. É. E o 7º episódio, com ciência quântica. Então, o 7º episódio, a gente tenta fechar essa volta toda, voltando para o misticismo, voltando para a pseudociência, que é tentando justificar, então, essa ideia, né? O que faz sentido nessa ideia de o nosso pensamento construir a nossa realidade e por que isso está associado à quântica, né? Porque, enfim, é uma argumentação bem, bem sofisticada, né? Mas é muito legal que a gente traz também histórias aqui do Brasil, né? De pessoas que tentaram comprovar isso cientificamente e aí a gente discute se deu certo, se não deu certo, o que a gente pode concluir disso. Muito bem, Leonardo. Estamos aqui no nosso último suspiro quântico aqui do episódio. Alguma coisa que tu gostaria de divulgar? Se esse projeto tem oportunidades de retomar, se alguém quiser apoiar, enfim, o espaço é teu. Tu perguntou antes, né? Até aí eu fiquei devendo a resposta, né? Assim, a nossa sensação é que esse tema da pseudociência e do misticismo a gente já cobriu, assim, sabe? A gente realmente já falou que a gente poderia falar sobre isso nessa primeira temporada. Então, por enquanto, né, o que a gente considerou talvez fazer uma segunda temporada voltada para tecnologias. Só que aí, cada vez que a gente fala mais sobre isso, o grau técnico da discussão aumenta, né? Então, a gente não sabe se faz sentido, né, falar sobre isso para o público leigo, porque realmente o requisito vai aumentando, né? Então, a gente, por enquanto, não estamos prometendo nada. Mas eu percebo, tecnologia é uma coisa que muda muito rápido, né? Tem mudado muito rápido, então talvez a cada... Às vezes já nasce datado, né? Algum episódio, vocês vão pesquisar, vão investir um monte, e aí já na hora de publicar já saiu algo que muda o status daquele episódio, né? Exato. Agora, mas dito isso, né, computadores quânticos é a nossa próxima grande tecnologia que vai vir e tem muita desinformação sobre isso também. Então, é um tema relevante também. Bom, muito obrigada, Eu Leonardo, que agradeço. Essa conversa tão estimulante. E convidamos, então, a todos a conhecer, a jogar no Google. O que quântico vai aparecer YouTube, vai aparecer o site da UFSM, vai aparecer nos seus agregadores, né, no celular também. O que, só a letrinha Q, né? Que quântico. Falamos com o professor Leonardo Guerini. Você nos acompanha aí nas nossas redes sociais, @ineditadospodcast, @livraria e grife UFSM, @editora UFSM. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e fique por dentro das nossas novidades. Obrigada, Leonardo. Não, valeu demais. Muito legal estar aqui. Obrigado por toda a divulgação também. Um grande abraço. Eu sou Jéssica Dalcin e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro.
um programa da editora UFSM.